Você é o que você come. O bem-estar está associado com uma alimentação saudável. Olá, galera! Preparados para uma aula de biologia? Na aula de hoje, iremos trabalhar com maus hábitos alimentares. E para isso, iremos observar alguns aspectos negativos de certos hábitos alimentares e a sua relação com a saúde e com o perfeito funcionamento do processo digestivo. Entre os maus hábitos alimentares mais praticados por boa parte da população estão mastigar pouco o alimento, ingerir muito líquido com a comida e consumir pouca quantidade de fibras. No estudo prático 1, iremos abordar a importância da mastigação. Vamos observar agora uma charge que está retratando uma situação do nosso cotidiano. E para compreender melhor quem tomou a atitude correta, vamos entender o que é mastigação. Por que mastigar pouco alimento pode ser prejudicial à digestão? E para melhor compreendermos o que é a mastigação e a digestão dos alimentos, é preciso que a gente entenda o que é o processo digestivo. Também, o que acontece com o alimento por todo esse tubo digestório, qual o objetivo da digestão e também qual é o papel da mastigação para o processo digestivo. A digestão compreende processos mecânicos e químicos que ocorrem com o alimento ao longo do aparelho digestório. Agora que acabamos de ver o que é digestão, vamos entender o processo digestivo. O processo digestivo consiste na transformação das macromoléculas não absorvíveis presentes no alimento ingerido em pequenas moléculas absorvíveis e solúveis no sangue. E para melhor compreendermos o processo digestivo, vamos analisar o quadro a seguir. O que está acontecendo? Por exemplo, no lado esquerdo do quadro, a gente pode tomar como exemplo proteínas, gorduras, ácido nucleico ou um carboidrato, que por ação de enzimas enzimáticas vão ser quebradas em moléculas menores, que essas sim poderão ser absorvidas e transportadas através das paredes do intestino para a corrente sanguínea. Eu acabei de falar que as enzimas digestivas vão atuar sobre as macromoléculas, quebrando em moléculas menores. Mas, e você aí? Sabe o que é enzima digestiva? Enzimas são proteínas especializadas para catalisar a reação. Ou seja, elas vão atuar numa reação, diminuindo o tempo necessário para que a reação ocorra e também a energia que seria necessária para que a reação ocorresse. Então, a enzima, por exemplo, enzimas digestivas são importantes para diminuir o tempo da nossa digestão e também diminuir a quantidade de energia que seria necessário para a gente ter a digestão dos nossos alimentos. Mas qual é a nossa dieta do dia a dia? Para uma pessoa que não tem restrição alimentar, a dieta básica está composta principalmente por pão e arroz, que estão fornecendo para a nossa alimentação o amido. O feijão, que vai fornecer, além de vitaminas, fornece também o ferro, uma vitamina, e algumas proteínas. A carne também vai trazer para nós a proteína. O leite e a manteiga vão fornecer as gorduras necessárias, as verduras e as frutas vão estar nos trazendo as vitaminas, e os doces vão nos trazer principalmente a glicose, e os ácidos nucleicos são provenientes de carne e de algumas frutas e verduras, e os sais minerais também são provenientes principalmente de frutas e verduras que estão na nossa alimentação do dia a dia. Muito bem, e esse alimento que nós estamos consumindo no nosso dia a dia, o que acontece com ele? Ao longo do tubo digestório, esse alimento vai ser lentamente transformado, isto é, digerido pela ação das enzimas. O amido, por exemplo, será transformado em glicose, o glicogênio também em glicose, as proteínas em aminoácidos, as gorduras em ácido graxo e glicerol, e o DNA e RNA em nucleotídeos. É importante ressaltar que moléculas pequenas como a água, sais minerais e vitaminas não precisam ser digeridas, isso é, não precisam passar pela ação enzimática, uma vez que são moléculas pequenas e solúveis. Elas são apenas absorvidas pelo intestino para chegar na corrente sanguínea. Mas,
por que será que quebramos essas macromoléculas em moléculas menores? Bom, todo produto da digestão, ele vai ser utilizado por nós para as nossas necessidades. E como as macromoléculas não podem ser utilizadas, precisam ser quebradas em moléculas menores para então estarem disponíveis e utilizadas para a formação das estruturas do nosso corpo e também na produção de energia para o nosso organismo. Por que mastigar bem um alimento é tão importante para a perfeita digestão? Quando mastigamos, estamos reduzindo o alimento a porções menores, ou seja, estamos fragmentando esse alimento e com isso estamos aumentando a superfície de contato com as enzimas digestivas. Por exemplo, pegamos uma bolacha, se quebrarmos essa bolacha no meio e uma metade a gente colocar na boca e não mastigarmos e cronometrarmos o tempo, vamos ver que esse tempo vai ser maior para que ela se dissolva do que se pegarmos a outra metade de bolacha e colocarmos na boca e mastigarmos ela. Vamos ver que o tempo com a mastigação vai ser bem menor para que essa bolacha se dissolva por completo do que sem a mastigação. Pensem de outra forma. Por exemplo, se a gente pegar uma bolacha, a superfície que vai estar em contato com a enzima é ela inteira, as laterais e a parte de baixo. Mas se a gente fragmentar essa bolacha, vão ser vários fragmentos que vão estar em contato com essa enzima, o que por sua vez potencializa a ação da enzima nesse alimento. E além do aumento da superfície de contato que a mastigação provoca nos alimentos, vai ocasionar um maior tempo para que essas enzimas atuem sobre o alimento. Como assim? Se a gente mastigar por mais tempo o alimento na boca, haverá então mais tempo para que a enzima atue sobre esse alimento. Então, a digestão, ela já inicia-se na boca, com dois processos simultâneos. Um mecânico, que é a ação trituradora dos dentes, e um químico, que é a ação enzimática da saliva. Então, os dentes e a saliva vão estar atuando, um triturando o alimento e o outro umedecendo e também já participando da digestão química do alimento. E esse alimento agora na boca é chamado de bolo alimentar. E esse bolo alimentar agora vai entrar em contato com a saliva, que é o primeiro suco digestivo. Ele é produzido pelas glândulas salivares e encontram na cavidade bucal, ou seja, no interior da boca. Mas o que são glândulas? Glândulas são células que são organizadas em um tecido glandular, especializadas para a produção e secreção de alguma substância. Então, as glândulas salivares são especializadas na produção da saliva, que é uma solução que apresenta principalmente uma enzima chamada de pitialina, que é a enzima que dará o início à digestão do amido que está contido nesse bolo alimentar. Alimentos como pão, batata, arroz, macarrão e farinha são exemplos de alimentos que apresentam grande quantidade de amido, então tem o início da sua digestão na boca através da pitialina, que é uma amilase, ou seja, uma enzima que digere o amido. Vale lembrar que terminações ase indicam normalmente uma enzima. Então, amilase corresponde a enzimas que são especializadas para digerir o amido. Protease, a enzimas que são especializadas para digerir a proteína. E nuclease, enzimas especializadas para digerir os ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. E o amido, por sua vez, é uma macromolécula que contém mais de 1000 moléculas de glicose, formando um polissacarídeo. Essa organização das glicoses unidas fica semelhante a um colar aberto nas extremidades. E com a mastigação do bolo alimentar que contém o amido, a amilase, ou seja, a pitialina, age quebrando principalmente esse polissacarídeo, o amido, em duplas de glicose, ou seja, em maltose, que é um disacarídeo. E agora, esse amido que foi quebrado em diversas moléculas de maltose vai ser encaminhado para o intestino delgado, aonde vai sofrer a ação da maltase, que é uma enzima especializada na quebra da maltose, sendo quebrado em 2 moléculas de glicose. E agora está se evidenciando a importância da saliva para a digestão dos carboidratos. A pitialina, como toda enzima digestiva, precisa de tempo para agir no substrato. No caso, o amido, que é ingerido na dieta, através de pão, macarrão, arroz, polenta, entre outros.
Assim, quando mastigamos pouco o alimento, nós não permitimos que o processo de mastigação reduza os alimentos, o que aumenta a área de contato, que é importante para a eficiência da pitialina. Além disso, ao mastigarmos pouco, estamos proporcionando um tempo muito pequeno para que a pitialina atue sobre o amido, transformando o amido em maltose. Dessa forma, muito amido acaba passando pelo tubo digestório, o que vai perturbar o resto do processo ao longo do estômago e do intestino. E não podemos esquecer que o nosso aparelho digestivo, ele foi programado para que maior parte do amido já esteja transformado na boca por ação da pitialina. E quando mastigamos muito rápido, estamos favorecendo com que o excesso de amido chegue até o intestino, o que pode ocasionar uma fermentação por ação de bactérias da flora intestinal, o que por sua vez vai gerar um ambiente mais ácido, que pode alterar então o pH alcalino no intestino, que seria o pH específico para a ação das enzimas que atuam nesse órgão. Lembrando que as enzimas, para um ótimo funcionamento, precisam de um pH e de temperatura ideal. Então, se por algum motivo esse pH for alterado, a atividade da enzima também será alterada, não sendo tão eficiente para o processo digestivo. Assim, mastigar bem durante um tempo suficiente é importante para que a pitialina possa degradar o amido, principalmente em moléculas de maltose. E agora que compreendemos a importância da mastigação para a nossa digestão, podemos responder à pergunta da situação colocada no início do nosso estudo prático. Qual dos dois personagens está fazendo o correto para poder render mais no trabalho? Quem você acha que está tendo a atitude certa? Agora podemos responder essa questão, que com certeza o personagem que está tendo a atitude correta é aquele que está se alimentando de forma mais lenta, dando mais tempo para o processo de mastigação. Já o outro personagem que se alimenta de forma mais rápida, ele mastiga pouco o seu alimento, o que vai ter problemas para o seu processo digestivo, causando sensações como sono, dor de cabeça, dor no estômago, entre outras. Quanto tempo é necessário para mastigar bem o alimento? De acordo com a sabedoria milenar do Oriente, o certo seria que a gente bebesse os sólidos, ou seja, que durante a nossa mastigação, o nosso alimento sólido se transformasse em alimento líquido, para assim ser ingerido. Estudo prático 2, a influência da ingestão de líquidos na digestão. Move over to my salad shaker. I feel a little sick to my stomach. This is the best part of the day, when I get to be fat on the bed with my quart of Coke. E então, pessoal, acabamos de ver uma pessoa comendo o seu alimento. Aparentemente, uma cena comum do nosso cotidiano. E essa comida provocou uma sede danada e a pessoa não economizou no seu líquido. Mas será que isso tem alguma relação com a digestão? Será que o excesso de líquido ingerido com o nosso alimento sólido pode representar algum distúrbio alimentar? É justamente disso que iremos falar agora. Como o excesso de líquido pode alterar o nosso processo digestivo. Assim que engolimos o bolo alimentar, a musculatura lisa e involuntária do esôfago, através de movimentos peristálticos, que são contrações musculares involuntárias, conduzem esse bolo alimentar até o estômago, onde ocorrerá uma nova etapa da digestão. E o que acontece com o bolo alimentar no estômago? Esse bolo alimentar, quando chega no estômago, primeiramente vai mudar de nome e passa a ser chamado de quimo. Então, o alimento na boca é chamado de bolo alimentar e no estômago passa a ser chamado de quimo. Bem, agora vamos observar a figura a seguir, que está mostrando um estômago, que é um alargamento do tubo digestório que liga o esôfago ao duodeno. Agora, no estômago, o quimo sofrerá a segunda digestão química, que teve seu início lá na boca através das enzimas salivares. E no estômago, o quimo sofrerá a ação do suco gástrico, que é uma solução secretada por glândulas que localizam-se ao longo da parede do estômago e tem como composição principal o ácido clorídrico e a pepsina, que é uma protease, ou seja, uma enzima com especialidade para digerir proteínas.
E esse ácido clorídrico, que é um outro componente do suco gástrico, ele apresenta 3 funções principais. A primeira função é de desmineralizar os materiais duros. Isso é, retira desses materiais os seus sais minerais, amolecendo pedaços de ossos, unhas, espinhos, escamas, que acabam sendo ingeridos acidentalmente. Mas em relação às outras estruturas, é claro que parece estranho comer tais coisas, mas não podemos esquecer da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados distantes, que acabavam ingerindo esse tipo de material. E esse material, que é potencialmente lesivo e perfurante, vai ser corroído pelo ácido clorídrico, evitando lesões nas paredes do estômago. Uma outra função do ácido clorídrico é a sua ação bactericida, ou seja, as bactérias que acabam sendo ingeridas acidentalmente junto com os alimentos vão acabar morrendo por causa do pH ácido que está no estômago devido ao ácido clorídrico. A terceira função do ácido clorídrico é transformar o pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina, na pepsina. Ou seja, o pepsinogênio vai se ligar ao ácido clorídrico e vai ser ativado formando a pepsina, que é a enzima ativa que vai atuar sobre as proteínas. Por que a pepsina não digere a própria glândula estomacal em que foi formada? Então, para evitar a autodestruição, as glândulas estomacais produzem a pepsina na forma de pepsinogênio, que seria a porção inativa da pepsina. E esse pepsinogênio só se torna ativo quando entra em contato com o ácido clorídrico do estômago, convertendo-se então em pepsina. Então, essa forma de produzir pepsinogênio na forma inativa é que evita a autodestruição das glândulas que produzem essa enzima. Muito bem, agora que entendemos como a pepsina se formou, vamos entender a função dessa pepsina no processo digestivo. A pepsina é uma protease, ou seja, uma enzima que degrada a proteína. E as proteínas, por sua vez, são macromoléculas. Macromoléculas que são formadas por diversas cadeias de aminoácidos, chamadas de polipeptídicos. E a pepsina vai atuar sobre a proteína, transformando a proteína em fragmentos muito menores, chamados de peptonas ou frações peptídicas. Vamos observar a ilustração, aonde podemos ver que as macromoléculas de proteínas vão ser quebradas em pedaços menores, que são as peptonas ou as frações peptídicas. E posteriormente, essas moléculas vão seguir e chegar no intestino delgado, aonde eles sofrerão as ações das peptidases, que vão degradar as peptonas ou as frações peptídicas em aminoácidos, encerrando assim a digestão das proteínas. Portanto, a digestão da proteína tem o seu início no estômago, através da pepsina, que é a enzima que vai atuar diretamente sobre a proteína, quebrando em peptonas ou frações peptídicas, que irão continuar e no intestino, essas frações serão quebradas pela peptidase em aminoácidos. E para resumir, no estômago, então, o suco gástrico é rico em ácido clorídrico, que tem ação desmineralizadora, bactericida e, além disso, vai fornecer o pH ácido necessário para que o pepsinogênio se converta em pepsina, iniciando assim o processo digestivo das proteínas. Agora chegou a hora de compreendermos esse problema. Quando estamos nos alimentando e também ingerindo uma grande quantidade de líquido, estamos causando uma diluição do suco gástrico no interior do estômago. Por exemplo, quando estamos misturando um suco em pó com a água, nós temos uma quantidade ideal desse suco e uma quantidade ideal de água. Mas, quando a gente passa a aumentar esse volume da água, o que vai acontecer com o nosso suco? Vai ficar mais fraco e vai perder o gosto. É isso que acontece com o suco gástrico. Quando estamos ingerindo muito líquido, esse líquido vai para o estômago e lá o suco gástrico, que anteriormente estava mais concentrado, vai ficar mais diluído à medida que o volume de líquido vai aumentando. E se aumenta mais o volume de líquido, diminui a concentração do suco gástrico. E assim o pH, que era ácido e ideal para a transformação do pepsinogênio em pepsina, deixa de ser tão ideal, o que vai diminuir a quantidade de pepsina formada. Então, menor acidez no estômago,
menor é a quantidade de pepsina. Então, mais tempo o quimo vai permanecer no estômago para que ocorra a digestão. Mas, será que a ingestão esporádica de líquido é tão problemática assim? Na realidade, a ingestão esporádica do líquido com as refeições não é tão problemática assim. Mas quando isso passa a ser algo constante e fazer parte do nosso dia a dia, aí sim torna-se um problema, trazendo desde dor de cabeça até úlceras estomacais. Então, o ideal para uma alimentação mais saudável seria a ingestão de líquido somente depois de 30 minutos a 2 horas depois das refeições, para que assim todo o alimento já tenha tido a sua digestão completa. Portanto, devemos nos conscientizar de que o nosso trato digestório é um grande tubo de ensaio, onde uma série de enzimas agem transformando as macromoléculas que ingerimos em pequenas moléculas, para que essas possam ser transportadas, absorvidas para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea chega a todas as células do nosso organismo. E agora, o estudo prático 3, o papel das fibras na digestão. Nesse estudo prático, iremos abordar um hábito alimentar, um mau hábito alimentar muito frequente, o baixo consumo de fibras na dieta alimentar. Mas quais alimentos apresentam fibras na sua constituição? Já existem no mercado alguns alimentos industrializados que apresentam fibras e já estão indicando na própria embalagem que são ricos em fibras ou que contêm fibras. Por exemplo, as aveias, aqui, as granolas, as barrinhas de cereais são alimentos industrializados que são fontes de fibras. O que são as fibras alimentares e qual seu papel na digestão? Podemos entender por fibras alimentares aquelas porções comestíveis dos vegetais que não são digeridas pelas nossas enzimas do aparelho digestivo. Como, por exemplo, temos o bagaço da laranja ou as cascas de frutas como as maçãs, peras e pêssegos. Esses são bons exemplos de alimentos ricos em fibras de celulose, hemicelulose, esclerênquima e lignina. Esses dois últimos, que são tecidos que conferem às plantas sustentação e proteção. Essas substâncias não são digeridas pelos animais, não existindo assim enzimas especializadas para efetuar a digestão dessas substâncias. Outros exemplos de alimentos que apresentam fibras na sua constituição são os cereais integrais, muitas frutas e muitas verduras, como por exemplo o alface e a couve. São verduras que apresentam fibras alimentares que não são digeríveis e também não absorvíveis. Uma vez que essas fibras não são digeridas nem absorvidas, que tipo de benefícios elas podem trazer? Um importante benefício que as fibras proporcionam para a saúde humana é a limpeza que elas promovem no interior do nosso intestino. Já que a constituição da fibra é semelhante a uma palha de aço, ela vai atuar limpando lentamente as paredes do intestino, desses restos de alimentos que ali permanecem. E essa limpeza, além de estimular a renovação do tecido epitelial, das células epiteliais que envolvem o intestino, também tem um efeito anticancerígeno e também pode atuar na prevenção de doenças, como a constipação e a diverticulite. Um outro efeito importante das fibras alimentares é seu efeito benéfico com as enterobactérias, que são aquelas bactérias que vivem em simbiose no interior do intestino, correspondendo às bactérias da flora intestinal. Essas fibras alimentares vão atuar como substrato para que essas bactérias se desenvolvam. Um exemplo de enterobactéria são os lactobacilos, que além de ajudar na digestão, protegem as microvilosidades do intestino e também podem produzir vitaminas que são essenciais para a nossa saúde, como por exemplo o complexo B. As fibras alimentares também podem ter uma função semelhante a uma esponja, aderindo partículas de gordura e impedindo que essas substâncias sejam absorvidas pela corrente sanguínea. Por exemplo, a gordura saturada e o colesterol são substâncias que vão se aderir na áspera estrutura das fibras alimentares e vão ter a sua absorção reduzida, ou seja, elas não vão passar pela parede do intestino, o que vai auxiliar na diminuição dos níveis de gorduras saturadas e de colesterol no sangue. O que acontece com os restos alimentares que estavam aderidos às paredes do intestino, bem como os que ficaram aderidos a essas fibras? Uma
Uma vez que as fibras alimentares não são digeridas e nem absorvidas, elas acabam por ser eliminadas em meio às fezes. E na medida em que são eliminadas, todas as substâncias que estiverem aderidas nelas também serão eliminadas. Devemos, portanto, manter o hábito de consumir alimentos ricos em fibras. É importante que tenhamos consciência que uma dieta rica em alimentos fibrosos contribui não só para a limpeza das paredes intestinais, como também para a proliferação de bactérias benéficas ao intestino e também para a redução na absorção de gorduras, o que vai contribuir para a diminuição da obesidade e para a diminuição de diversos problemas cardiovasculares. Nos estudos práticos 1, 2 e 3, abordamos os seguintes conteúdos: moléculas, células e tecidos, a identidade dos seres vivos, a fisiologia humana, a qualidade de vida das populações humanas, abordando também as seguintes habilidades. Habilidade 3, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Habilidade 25, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Habilidade 30. Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam a preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. E é isso aí, pessoal. Vamos cuidar dos nossos hábitos alimentares, lembrando da importância de uma boa mastigação, lembrando também de evitar a ingestão de líquido com as refeições e também na nossa alimentação rica em fibras. Tudo isso vai nos ajudar a ter uma vida mais saudável. E vale lembrar que você é o que você come. Bons estudos, pessoal!